gente! Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conto do Miyakoto, A Lenda de Namarói, qual eu li, foi o meu primeiro conto dele, desse autor, e que me arrebatou, e realmente eu pude ver realmente essa coisa mágica que o Miyakoto tem. Então eu vou contar um pouquinho do conto para vocês. Para quem está aqui no canal pela primeira vez, o projeto Te Conto um Conto vai falar de spoiler. Então, se você não quer saber sobre esse conto, ele está no Histórias Abençonhadas, Minha Conto, não assista. Mas, se você tem interesse e está afim, vamos lá, eu te conto um pouquinho sobre. Bom, como foi o primeiro texto do Minha Conto que eu li? Gente, eu fiz muita anotação, eu não consegui guardar detalhes da história, assim, então eu vou ficar olhando aqui, porque é muita informação para estar contando o conto para vocês, então eu vou estar mais olhando aqui pro caderno do que para vocês, mas não liguem, tá? É só para eu passar o conto direitinho para vocês. Quem vai contar essa história pra gente, essa lenda pra gente, é uma mulher. Ela está doente, com febre, e mesmo assim ela quer contar para todo mundo que essa lenda foi passada por ela em sonho, pelos seus antepassados. Porque se não fosse assim, essa história, essa lenda, não existiria. Ela não conseguiria nem saber dessa história. E o conto vai falar pra gente que como se fosse a criação do ser humano. E esse ser humano eram só mulheres. Existiam só mulheres numa ilha, e essas mulheres não tinham como engravidar, né? Não tinham como engravidar. Até que chega um outro grupo de mulheres. Sim, existiam homens, mas nessa ilha só existiam as mulheres. Então, essas mulheres que tentavam engravidar era de algum homem que passava por ali, essas coisas todas, ou que viviam ali com elas, mas que não conseguiam deixá-las grávidas. Até que chega um outro grupo de mulher, e essas mulheres do segundo grupo conseguem engravidar. E daí, dessa mescla, nascem mais homens, né? Então, o que acontece? Assim que nascem os homens, eles percebem a diferença entre a mulher e o homem, né? A diferença entre todos eles. Eles começaram a disputar de quem seria o poder, né? Então, porque elas tinham que dominar? Começou essa coisa de você é homem, eu sou mulher, eu domino e você obedece, essa coisa toda. A lenda começa por aí a falar. Até que acontece o quê? Esses homens que nasceram, que estão lá e tal, eles resolvem se rebelar e vão para outra ilha. Só os homens, e deixam as mulheres lá. E ficam lá, e deixa eu só ver umas anotações aqui. Sim, eles foram pro outro lado da ilha, onde eles só comiam coisas cruas, né? Porque eles estavam lá e comiam folhagens, as frutas que eles achavam e as coisas cruas mesmo. Até que um certo dia, eles olharam do outro lado da ilha, onde estavam as mulheres ali, e eles perceberam que dali saiu uma fogueira. Então eles ficaram intrigados. Como assim? Elas fizeram uma fogueira e eles não estavam conseguindo, eles não tinham como acender esse fogo, eles não sabiam como fazer. Então o que acontece? Um dos chefes ali dos homens, o chefe deles, fala, bom, antes dele foi um homem lá e não sobreviveu, ele não voltou. E esse chefe resolve então, ele mesmo, sair ali da ilha e ir até a Ilha das Mulheres para ver que raio de fogo é aquele, como é que ele podia trazer o fogo para ele, já que elas conseguiram fazer. Como pegar esse fogo para eles, né? Eles queriam trazer um pouco daquilo, porque eles também precisavam, eles queriam esse poder. E ele vai, e quando tá chegando lá, ele desmaia.
Ele desmaia e quando ele acorda, tem uma mulher cuidando dele. Deixa eu só ver, gente, que faz tanto. Quer dizer, já faz quase uma semana que eu li, então é muito detalhe. Sim, ele atravessa. Ah, sim, ele atravessa isso numa noite de chuva. Ele desmaia e uma mulher acorda ele. E quando ele acorda, ele é seduzido por essa mulher. Essa mulher nunca tinha dormido com homem nenhum. Né? Enfim, eles depois de tudo isso tal, eles dormem, quando ele acorda ele acha que é um sonho aquilo. E ele vê sangue no rio, enfim, entra num certo delírio. Mas depois disso, ele percebe que o rio ele tá mais calmo, mais sereno. E que serenidade é aquela? Então ele fica se perguntando. Muito bem. Depois disso, resumindo para vocês o conto, ele consegue trazer o fogo para os homens, mas na verdade ele não é que traz o fogo. Eles começam a se envolver, eles percebem que eles não vão conseguir viver sem as mulheres, né? Que as mulheres na verdade representam ali uma força pela qual eles não têm essa força, eles não têm essa sabedoria, né? E principalmente eles não têm como fazer com que a vida continue através da mulher. Se não for através dela, para tudo por ali. Ele ainda vai contar isso pra gente. Até que eles, na verdade, se juntam e começam a viver como é agora. O conto é isso, gente, mas tem muita coisa nesse conto. Foi um conto muito complicado. Eu fiquei pensando nisso e eu não tinha muito aval para falar sobre esse conto, porque eu sei que o Miyakoto ele fala muito do país dele, muito da vida dele, muito das histórias da África. E na verdade eu não sabia o que o Miyakoto queria mostrar com isso. Né? Então eu fui fazer umas pesquisas, eu li sobre ele mais, né? Porque não uma biografia dele propriamente, mas o que ele quis dizer, ou o que poderia ele ter querido dizer sobre isso. Bom, o que eu descobri foi o seguinte, que ali no país dele, na verdade a mulher doente, ela vira uma narradora, né? Ela vira uma narradora de histórias. E a narradora de história, ou o narrador de história, ele tem que fechar a história. Quando ele conta uma história, uma lenda, enfim, qualquer coisa, ele tem que fechar essa história. Essa história não pode ficar aberta. Então ele tem que fechar a história com a história da vida dele. E foi mais ou menos o que essa mulher fez. Ela contou a vida das mulheres, dos homens, da importância que a mulher tem nessa como fala? Nessa dispensação em aumentar, né? Em gerar, em comandar de uma certa maneira, porque esse conto vai falar exatamente do comando. E aqui, pra mim, pelo menos, eu não sei, gente, posso estar falando uma besteira, mas pra mim ficou uma coisa muito assim, que a parte de comando seria da mulher. Assim, eu achei bem feminista esse conto, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é uma opinião minha. Então, como eu não tenho conhecimento da visão do autor, eu não quero entrar em detalhes. Muito bem, mas então, e nesse texto ele vai mostrar o quê? Ele vai querer, o Miyakoto ele quis quebrar fronteiras de tradições, de culturas, de universos simbólicos, tão diferentes e tão presentes naqueles dois mundos, dos homens e das mulheres. Ao mesmo tempo que eles eram super diferentes, ele queria quebrar uma tradição que ali existia da diferença. Ele queria mesclar tudo aquilo
e juntar, na verdade. Acho que é isso que o Miyakoto pretendeu ali, mostrar que sim, as diferenças existem, mas dá muito bem para uni-las e deixar uma coisa muito boa ali. Muito bem, então essa história vai falar da aparição dos seres humanos na Terra, né, essa lenda. Deixa eu ver as coisas que eu anotei aqui. Porque assim, o que acontece? Quando, quando a mulher gera o homem e o homem, e fica aquela coisa de homens e mulheres, eles se definem quem é quem. Então, os homens não. Foi nessa hora que os homens foram para uma outra ilha e deixaram as mulheres ali. Eles se definiram. Eles se definiram. Nós somos os homens, não, vocês são as mulheres. E pronto. Né? E se diferenciam também. Eles definem quem eles são e se diferenciam. Você é você, homem é homem, mulher é mulher. Já começa aí aquela coisa de somos diferentes, né? Homens de Marte, mulheres de Vênus, alguma coisa assim. E eu acho também que, assim, esse conto vai mostrar pra gente várias dimensões de uma coisa meio fantástica, várias dimensões de não só na área fantástica, mas várias dimensões, várias visões, sabe, do mundo, que se a gente trouxer isso pra hoje, tá mais do que atual, né, gente? É a diferença entre os universos e ao mesmo tempo numa mesma realidade. Porque se a gente for trazer para hoje, as mulheres e os homens eles estão numa mesma realidade, mas com visões, com dimensões, visões da vida totalmente diferentes às vezes, né? Os homens pensam de uma forma, as mulheres pensam da outra e como todo conto que a gente está lendo aqui, como todo texto, né? Por mais antigo que seja, que não é o caso aqui, mas qualquer texto que você pegue que é antigo, você vai ver o quê? Você vai ver a realidade de hoje, né? O quanto ele é atual, né? Porque ainda existe hoje. Os homens se diferenciam, eles se diferenciam, eles se definem primeiro, depois eles se diferenciam. E também, coisa que eu anotei aqui, cada um vive na sua dimensão, vamos por aqui na sua visão, né? Só que numa mesma realidade, que é a nossa realidade hoje. Então, essa briga, essa diferenciação, assim, ela existe ainda, assim, é muito forte, né? E o Miyakoto quer mostrar exatamente isso, mas com aquele quesinho do país dele, né? Isso que eu acho bonito. Porque se você não para só ali no país dele, só na África. Não fica ali. Você tem como ler as coisas dele, você se depara com a sua realidade, com o seu país, com tanta coisa que acontece por aqui, tão igual, né? E tão diferente ao mesmo tempo, né? E ele consegue misturar coisas mitos religiosos, com místicos, ao mesmo tempo uma lenda que vai mexer com coisas religiosas, ele vai resgatar memórias, sabe? Ele vai te resgatar uma memória do passado do país dele, umas memórias que, na verdade, por mais que seja a história dos antepassados ou a história do país dele, a gente traz pra gente e a gente consegue se remeter junto com ele ao nosso passado, né? Porque você vê, é o que eu falo, você vê a mescla, a mesma coisa hoje e no seu atual país, né? E eu acho que é isso que ele quis mostrar. A memória do passado, a herança do passado, o que o passado tem a mostrar pra gente, né? Então, eu achei super interessante, assim. E o que eu também acho é que, assim, ao mesmo tempo que ele mistura essa coisa de mitos, de religiosidade, ele quer trazer um pouco, ele tem esse dom de trazer um pouco a infância dele, as histórias passadas, a vida dele,
algumas coisas que só no interior do país dele ali ainda existe, né? Mesmo que ali, não onde ele vive, mas ele sabe as histórias ali escondidas por trás daquilo tudo. Então eu vejo que assim, esse conto pra mim, embora ele seja atual sim, se você for fazer um estudo dele atual, nossa, ele é atualíssimo, porque ele vai falar de diferenças entre homens e mulheres, que ainda existe, e fora essas diferenças, o tanto de igualdade que a gente tem, né? E as mesmas brigas, as mesmas diferenças que tinha, né, pelos antepassados, tem até hoje. Então eu achei legal isso, essa mescla de nada mudou, sabe? Nada se cria, tudo se copia. É por aí, assim. Então, desse conto eu só tirei assim uma coisa de resgate mesmo, de memória, de, puxa, parar pra pensar e falar, por que essa diferença toda, né? De onde veio essa diferença toda, né? Então, vamos lá, desde Adão e Eva, que teve a diferença, né, para quem acredita na Bíblia, só que aqui eles contam da lenda, né, da forma que eles acreditam. Então, a se pensar, não que aquilo seja verdade ou não, mas a se pensar a forma de resgate que esse povo, na verdade, que nada mais é da África, tem lá. As lendas, como aqui tem, sei lá, a mula sem cabeça, a lenda de. Minha mãe contava lá de uma. Ela morava em fazenda, então tinha uma mulher de branco que passava assim na porteira da fazenda, sabe? Então, quer dizer, essas coisas, gente, é muito bonito. Eu achei muito bonito o Miyakoto, porque ele vai resgatando, mesmo tendo essa coisa de mitos, mitologia, religiosidade e afins, é muito bonito, eu acho, esse resgate da vida, sabe? Daquilo que os bisavós, ou tetravós, ou sei lá quem, acreditavam, né? E é muito, para eles, é muito certo aquilo. Então, o conto de hoje é isso. Eu acho que vocês. É um conto super curto. Se você tem aí histórias bem sonhadas, gente, vale a pena ler. Vale a pena ler e pensar um pouquinho o que esse conto pode fazer você repensar algumas coisas. Você parar e falar, puxa, olha, é assim desde o começo, nada mudou ou melhorou um pouco, né? Eu achei bem legal, eu gostei muito, assim, e agora que eu peguei um conto do Mia, tá difícil não fazer, né, só ficar nele, né? Não querer ler mais. Realmente agora eu acho que eu vou mergulhar no universo de Mia Conto, porque eu acho que eu tô perdendo muita coisa. Então, é isso. A Lenda de Namarói, hoje pra mim foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que eu tentei passar aqui. Eu sei que tá meio enrolado, mas realmente tá, porque é o meu primeiro conto dele. E tem muito, muito, muito a se pensar em relação a isso. E eu não tive tempo apto para isso, sabe? Não tive. Mas o que eu consegui resgatar um pouquinho foi isso. Então, é isso. A gente ainda não tem. O Denner vai jogar o vídeo dele, acho que essa semana ainda. Então, não foi sorteado o próximo conto. Eu fiquei de mandar alguns outros contos para ele. De repente, se ele quiser, eu faço sorteio e aviso aqui no canal. E se ele fizer, se ele já fez, acho que ele até já fez, ele passa e a gente vai alternando. Eu aviso para vocês o próximo conto, tá bom? Eu vou avisar via Facebook ou Google+. Eu aviso. E se vocês quiserem acompanhar a gente, eu vou ficar super feliz. Tá bom, gente? Então, por hoje foi Miyakoto, a Lenda de Namarói. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!